Lições Bíblicas da Escola Dominical. A supremacia das Escrituras. A inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição de número 3. A inerrância da Bíblia. Texto áureo. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, verso 18. Verdade prática. A doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum denomina-se inerrância das Escrituras. Por isso, podemos confiar em sua mensagem que é incorruptível. Leitura bíblica em classe. Mateus, capítulo 5, versos 17 ao 21. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Hebreus capítulo 10, versos 15 ao 17. E também o Espírito Santo nos testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Introdução. Infalibilidade e inerrância são vocábulos que apontam a veracidade das Escrituras. Indicam que a Bíblia Sagrada não falha e não erra. Significa afirmar que ela é a verdade em tudo o que diz, tanto em questões espirituais quanto históricas e científicas. Nesta lição, veremos a inerrância, a preservação e a verdade da Palavra de Deus. Tópico 1. O que é inerrância da Bíblia? Subtópico 1. O conceito de inerrância bíblica. A inerrância é a doutrina segundo a qual a Bíblia não contém erro algum. Significa que ela é verdadeira em tudo o que afirma. Desse modo, a Escritura é isenta de erros nos aspectos doutrinários, espirituais, históricos, culturais, científicos e em todos os demais temas. O argumento é irrefutável. Deus não pode errar, e como a Bíblia é divinamente inspirada, ela não pode conter erros. Assim sendo, a inerrância, a infalibilidade e a inspiração estão entrelaçadas. Nesse sentido, nossa declaração de fé professa que a Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada Palavra de Deus. Subtópico 2. A Bíblia reivindica a sua inerrância. O termo inerrância não aparece na Bíblia, mas a ideia está presente nas páginas do texto sagrado. No livro de Provérbios está escrito que toda a palavra de Deus é pura. O salmista afirma que a palavra do Senhor é provada. Samuel assegura que o caminho de Deus é perfeito e a palavra do Senhor refinada. Cristo atestou a inerrância ao afirmar que nem um jota ou um tio se omitirá da lei. O Senhor igualmente ratificou
que a Escritura não pode ser anulada e que a palavra é a verdade. Essas declarações indicam que a Bíblia é plenamente confiável, sem nenhuma falsidade ou equívoco. Subtópico 3. A infalibilidade e a inerrância da Bíblia. O vocábulo infalível indica o que não pode nem consegue falhar. Em relação à Bíblia, significa que as suas palavras hão de se cumprir cabalmente. Por causa da etimologia, os termos inerrância e infalibilidade são por vezes confundidos como sinônimos. Não obstante, outros afirmam que a Bíblia é somente infalível quanto à sua mensagem salvífica e não consideram como inerrante. Por isso, preferimos o uso de ambos os termos, isto é, cremos e ensinamos que a Bíblia é infalível, incapaz de falhar, e é igualmente inerrante, livre de erro. Negar essas verdades é desacreditar de sua autoridade e inspiração divina. Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Sinopse 1. A Bíblia é totalmente inspirada por Deus e isenta de qualquer erro e, por isso, é a nossa autoridade final de fé e prática. Tópico 2. O Espírito Santo preservou as Escrituras. Subtópico 1. Os manuscritos autógrafos. Os manuscritos originais são chamados de autógrafos. São os textos com a grafia de próprio punho do autor bíblico ou de seu escrevente. Neles foram primeiramente registradas as palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Cremos que a inerrância das Escrituras pertence a esses documentos e que cópias fiéis desses manuscritos perseveraram a exatidão dos originais. O Espírito Santo providencialmente manteve a revelação divina incorruptível. Fora dessa compreensão, a Bíblia não seria fonte de autoridade. Subtópico 2. Os manuscritos apógrafos. As cópias dos manuscritos originais são chamadas de apógrafos. Atualmente, existem cerca de 25.000 cópias dos manuscritos bíblicos, a maioria deles em hebraico, grego e latim. Os escribas judeus transcreveram os originais do Antigo Testamento com precisão milimétrica, e as inúmeras cópias dos manuscritos do Novo Testamento também afiançam a credibilidade desses escritos. Nessa perspectiva, cremos que o ato da inspiração aconteceu uma só vez na redação primária da Palavra de Deus, os autógrafos. Mas a qualidade dessa inspiração foi preservada pelo Espírito Santo nas cópias dos originais, os apógrafos. Assim sendo, a versão da Bíblia fidedigna aos originais não deixou de manter a exatidão do real significado das palavras inspiradas por Deus. Subtópico 3. Os apócrifos e pseudoepígrafos. Nossa declaração de fé assegura que os manuscritos apócrifos escondidos, tais como Tobias, Judite, Macabeus, Baruque e outros, apresentam erros, anacronismos, doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, falsos escritos, dentre eles a Assunção de Moisés e o Apocalipse de Pedro, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Na Bíblia dos judeus, atestada por Jesus como a lei, profetas e escritos, não faziam parte os livros apócrifos, nem os pseudoepígrafos. Por essa razão, eles não integram o cânon bíblico protestante. Dessa forma, não reconhecemos a autoridade desses livros por não serem inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus
inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Sinopse 2. O Espírito Santo manteve a revelação divina incorruptível, bem como a exatidão das palavras originalmente inspiradas por Deus. Tópico 3. A verdade nas Escrituras. Subtópico 1. A Bíblia é a verdade plena. O termo verdade, do hebraico emet, significa o que é confiável e correto. O vocábulo grego aletheia tem o sentido de real e fidedigno. Nas Escrituras corresponde à realidade exata dos fatos em concordância com o pensamento de Deus. A Bíblia ensina que Deus é a verdade e a sua palavra também é a verdade. O escritor aos Hebreus declara que é impossível que Deus minta. Paulo ratifica que Deus não pode mentir. Em vista disso, cremos que a palavra de Deus possui autoridade e deve ser obedecida acima de qualquer autoridade humana. Assim, esses textos servem de base para a afirmação: o que a Bíblia diz é o que Deus diz. Subtópico 2. A verdade espiritual e moral. Nossa declaração de fé afirma que a Bíblia nos revela o conhecimento completo de Deus, não sendo necessário nenhuma nova revelação para nossa salvação e crescimento espiritual. Antônio Gilberto ensinou que tudo que Deus requer do homem e tudo que o homem precisa saber quanto à sua redenção está revelado na Bíblia. Igualmente, a ética e a moral se fundamentam na revelação divina. Os padrões bíblicos para o nosso viver não podem sofrer mudanças. Aquilo que a palavra de Deus diz ser pecado, permanece sendo pecado. Por isso, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte de autoridade é permanente. Assim, enfatizamos que a Bíblia é inerrante verdade, tanto espiritual quanto moral. Subtópico 3. A verdade histórica e científica. Cremos que a Bíblia é divinamente infalível em toda a matéria que aborda. John Wesley escreveu que se houver um erro, pode haver 1000. E se existir alguma falsidade, então a Bíblia não é o livro da verdade de Deus. Por conseguinte, a Escritura não se equivoca quando descreve a criação, os eventos da história e os fenômenos da ciência. Significa que Deus guiou os autores bíblicos e os preservou do registro de inverdades de qualquer natureza. Assim sendo, endossamos que a Bíblia Sagrada é a verdade inspirada de Deus, inerrante em sua totalidade, isenta de toda falsidade, fraude ou engano. Sinopse 3. Deus é a verdade e a sua palavra é a sua extensão. Tudo o que a Bíblia ensina, tanto na teologia, história ou ciência, é a verdade. Conclusão. Apesar de alguns considerarem redundante o uso dos termos inspiração, inerrância e infalibilidade para legitimar a autoridade das Escrituras Sagradas, nossa ortodoxia professa e ensina que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus, inerrante e infalível com a plena autoridade em tudo o que diz.